Será que não há nenhuma utilidade ou serventia para isso daqui? O isopor está condenado a ser sempre um resíduo problemático, indesejado? Não. No programa de hoje, você vai ver onde o uso inteligente do isopor já faz a diferença em favor da sustentabilidade. Em Joinville, Santa Catarina, uma empresa investiu na reciclagem e hoje é uma das líderes na produção de poliestireno expandido, o isopor. O processo de reciclagem do isopor deu tão certo que os números não param de crescer. No ano passado, a empresa catarinense conseguiu reaproveitar sozinha 10% da produção nacional. Em São Paulo, numa feira de construção, visitantes se surpreendem com a versatilidade do isopor. Aparentemente, parece que vai me dar um acabamento de qualidade melhor do que eu tenho conseguido fazer ultimamente com o que eu estou conseguindo produzir, com a mão de obra atual. Quem já comprou um eletrodoméstico sabe. Ele se tornou material indispensável nas embalagens. Seja qual for o produto, o revestimento é sempre o mesmo. No forno elétrico, no ar-condicionado, na máquina de lavar. Mas o que fazer com todo esse isopor? Rosemary, pelo que você percebe assim, ao longo dos anos, o que acaba acontecendo com esse isopor? Geralmente as pessoas não sabem qual é o procedimento e acabam jogando fora no lixo, né? No lixo comum. Isso. O isopor leva em média 150 anos para se decompor no meio ambiente. O material não é biodegradável, mas pode ser 100% reciclado. A ideia de investir na reciclagem partiu desta indústria de Joinville, em Santa Catarina. A empresa é uma das líderes nacionais na produção de EPS, o poliestireno expandido, também conhecido como isopor. A maior parte da produção é destinada à fabricação de embalagens, componentes para refrigeradores e blocos para a construção civil. Um mercado que, nesse ano, deve consumir 63 mil toneladas em produtos só no Brasil. Agora, parte desse material deve ser reaproveitada. E como eu via muito pouco eco na indústria de uma maneira geral, a Termotécnica resolveu, há 3 anos atrás, tomar a si essa ação de promover, investir e fazer a reciclagem do EPS, que todo mundo conhece como isopor, aqui no Brasil. Já são 9 unidades de reciclagem funcionando em 6 estados do Brasil. Outras 2 devem ser instaladas nos próximos meses, em Recife e no Rio de Janeiro. A ideia é formar uma grande rede de reciclagem que envolva fabricantes de EPS, lojas varejistas, associações de catadores e consumidores finais. Tecnicamente, para se reciclar o EPS é uma tecnologia conhecida, ela é relativamente simples de se fazer. O grande problema da reciclagem deste material são os aspectos logísticos que a gente precisa ter, principalmente para trazer esse material de volta para ser reciclado. Para vocês terem uma ideia, numa carreta que eu posso carregar 25 toneladas de carga, de material reciclado nessas condições não chega a 600 quilos. Então isso me traz um problema logístico imenso. Imenso, mas não impossível. E os números comprovam isso.
No ano passado, a produção de isopor cresceu 82% no Brasil. Já a reciclagem aumentou mais de 300%, graças a um trabalho em conjunto que visa no futuro o reaproveitamento integral do material produzido no país. Até porque todo isopor pode ser reciclado. Ele tem que estar limpo, por exemplo, etiquetas, a gente tira aqui, papéis adesivos, etiquetas, etiquetas de preço, e não pode ser um material que já foi mergulhado na terra, mas todo ele é reciclável, nas diversas classificações, onde se recicla material mais claro, material colorido e material sujo. O processo de reciclagem é simples. O material pronto segue para um grande triturador para que as peças sejam reduzidas e possam ser sugadas por essa outra máquina. É ela que estimula uma nova reação química, transformando o poliestireno expandido em um novo composto, chamado apenas de poliestireno. O EPS é composto de 98% de ar. Não é gás, não agride a camada de ozônio, na realidade é ar, são micropérolas encapsuladas de ar. O que ela faz? Ela extrai o ar dessas micropérolas, transformando ele num plástico compacto. O composto segue novamente para um triturador. Só depois das peças serem moídas, o produto, fruto do isopor reaproveitado, está pronto para ser embalado e distribuído a indústrias consumidoras de todo o país. Mas há ainda um outro destino para o isopor, o uso na construção civil. Neste caso, as peças são colocadas em uma esteira como essa e seguem todas juntas para um triturador, onde as partículas de EPS são separadas do pó. Só assim o material vai estar pronto para formar os blocos que são usados como tijolos na construção de casas. Para a produção dos blocos, o material reaproveitado volta para a indústria. O produto é colocado em uma máquina que usa vapor de água para expandir e unir as partículas num processo super rápido. Em menos de 4 minutos, está pronto um bloco de 4 metros de altura, que vai substituir o concreto na construção de lajes de prédios, por exemplo. Uma forma importante de reaproveitamento também. Também todo o EPS, em vez de transformar em poliestireno, em PS, ele poderia ser aplicado também nessa aplicação. Não vai ser descartado na natureza. Não vai ser descartado na natureza, além de ser um excelente isolamento acústico e isolamento térmico. Hoje, as unidades de reciclagem da empresa, espalhadas pelo país, reaproveitam juntas 320 toneladas de isopor por mês. A maior parte desse material vem de cooperativas de catadores de lixo. Esta, de Joinville, recolhe 120 quilos por semana, mas poderia recolher muito mais. Poucas pessoas que sabem que o isopor pode ser reutilizado, para eletrodomésticos principalmente. No caso, para vocês, é uma fonte de renda também. Com certeza, também é uma fonte de renda. Para muitos que é lixo, para nós é uma grande fonte de renda, né? Além do material que já é recolhido pelas associações, a meta agora é estimular a participação das grandes redes varejistas em todo o país. Eu acho que com mais 1 ou 2 anos, os grandes magazines, todos eles vão adotar esse sistema de chamado leva e traz. Leva a mercadoria e traz as embalagens para a reciclagem. Não só o PS, mas também o papelão e o plástico, o polietileno de um modo geral. O processo de reciclagem do isopor deu tão certo que os números não param de crescer.
No ano passado, a empresa catarinense conseguiu reaproveitar sozinha 10% da produção nacional. E os objetivos para esse ano são ainda mais ambiciosos. A meta é reciclar em 2010 20% de todo o isopor produzido no país. O processo de reciclagem ainda não é financeiramente vantajoso para a empresa, mas a expectativa é de que ele possa trazer outros benefícios. A principal vantagem é que nós podemos apresentar-nos aos nossos clientes como uma empresa preocupada com o meio ambiente, que tem essa preocupação no seu DNA de o que produz também ser responsável pela sua destinação final. Uma feira voltada para um público seleto. Arquitetos e engenheiros conhecem o que os fabricantes de revestimentos oferecem de novidades para a construção civil. Espaço para inovações. Tudo o que parece ser de madeira neste estande foi, no passado bem recente, embalagens de isopor. O material, que não tinha mais serventia, acabou virando matéria-prima. E a fábrica catarinense de molduras descobriu um novo mercado, o de acabamentos para construções. A madeira, ela se tornou mais cara. Por que ela se tornou mais cara? Porque as leis começaram a ficar cada vez mais rígidas. A sociedade, ela se tornou mais exigente como um todo. Não só a sociedade, as pessoas, mas as leis. Então a empresa sentiu que precisava investir em novas matérias-primas para poder tornar o produto mais competitivo e principalmente gerar um diferencial. Durante mais de 50 anos, a empresa catarinense produziu peças como esta a partir de madeira. Ainda hoje, árvores são fonte de matéria-prima para parte dos produtos fabricados por ela. Mas com esta linha, feita a partir de poliestireno reciclado, foi possível evitar só no ano passado o corte de 25 mil árvores e dar um destino nobre a 1.600 toneladas de isopor que iriam parar no lixo. Todo este isopor vem do Distrito Federal e de mais 5 estados: Amazonas, Goiás, São Paulo, Santa Catarina e Paraná. 60% da matéria-prima utilizada para fabricar esse produto era resíduo que estava nas ruas, que era resíduo de fábricas, resíduo do consumo doméstico, e não se fazia nada, não tinha uma alternativa econômica nenhuma. Uma tonelada de matéria-prima que nós utilizamos para fabricar esse produto substitui 13 árvores, aproximadamente 13 árvores que deixam de ser cortadas. Ou seja, está colocando um produto dentro da tua casa, dentro do seu escritório, dentro de qualquer ambiente, e está deixando de cortar uma árvore. O poliestireno é um plástico amplamente utilizado pela indústria e também na construção. Com ele, a empresa catarinense deixou de produzir apenas molduras para quadros. Passou a fabricar também rodapés, guarnições, lambris e uma linha variada de acabamentos para paredes. Visualmente, não ficam devendo nada para similares e ainda tem vantagens. Tu pode molhar ele, tu pode lavar ele, ele não vai empenar, ele vai durar muito mais que a madeira. Na aplicação, ele vai gerar menos sujeira. Ele é mais fácil de instalar, mais rápido de instalar. Tu tens um produto com a aparência de madeira, com a resistência do poliestireno. A novidade chamou a atenção do público. Vai me dar um acabamento de qualidade melhor do que eu tenho conseguido fazer ultimamente com o que eu estou conseguindo produzir, com a mão de obra atual. Em termos de custo, vale a pena? De custo, eu acabei de pegar uma amostra de um valor, posso responder depois. A empresa diz que compensa.
Eu já tive clientes, construtoras, que usaram esse produto, inclusive a linha econômica, em obras do projeto do governo Minha Casa Minha Vida, que são projetos de custo viável, de custo reduzido para a classe econômica. O cliente fez a simulação do produto aplicado, ele chegou à conclusão que o nosso produto era de 15% a 20% mais econômico, sem contar a agilidade em termos de tempo, que para obras econômicas é um fator fundamental. Que tal, em vez de reciclar o isopor, transformá-lo novamente em matéria-prima para a indústria? A tecnologia existe e a patente é do Programa de Engenharia Química da COP, UFRJ. Acompanhamos a exibição da experiência em laboratório, mas o que você verá aqui pode acontecer em escala industrial. Primeiro, o isopor é dissolvido com a ajuda de reagentes. Depois, o isopor diluído é colocado em um outro recipiente com água destilada e estabilizantes. Aqui, a matéria-prima do isopor, o poliestireno expansível, é decantado e filtrado. Torna-se bem visível. É esta papa que vai para o forno. Tá quente, Caio? Tá quente. Isso daqui eu estou usando uma espátula para tentar entender o que é isso. Isso aqui é pó de isopor? A gente pode dizer que é a matéria-prima do isopor, né? A partir daqui que a gente fabrica o isopor. Qual é a vantagem de eu diluir o isopor, passar por esse processo que a gente descreveu e ter a matéria-prima da indústria do isopor, mas não vindo do setor petroquímico, mas do próprio isopor? Então, as vantagens são as vantagens ambientais, né? Você não vai estar utilizando mais óleo novo e você vai estar diminuindo a quantidade de isopor no meio ambiente, que seria descartado nos lixões. E como ele ocupa um volume muito grande, né? Então seria totalmente prejudicial, né? Então a gente pode reaproveitá-lo para um novo isopor com a mesma propriedade. Do ponto de vista que a gente mostrou aqui, numa escala de laboratório, pensando em escala industrial, funciona? Funciona, é basicamente o mesmo princípio, a gente só aumentaria o tamanho dos reatores, o tamanho dos misturadores, não teria grandes diferenças, é só um estudo de adaptação. A solução inspirou a tese de mestrado do Caio. A universidade já foi procurada por empresas interessadas em utilizar esta tecnologia em grande escala. A principal vantagem que o método oferece é que ele permite usar o isopor velho para fazer isopor novo. Então, nesse caso, ele não compete com os outros processos, ele complementa os outros processos, porque ele torna possível a utilização do material que foi descartado como uma matéria-prima nova do processo. Qual é a vantagem econômica e ambiental desse sistema? Bom, a gente começar pela vantagem ambiental, ela é imensa. Primeiro porque contribui, obviamente, com a redução do material descartado no ambiente, porque ele é reciclado para fazer material novo. Em segundo lugar, ao ser reciclado, você economiza o petróleo que é utilizado para fazer o material novo. Dessa maneira, a gente pode economizar o uso do petróleo para outros fins mais nobres e, além de tudo, no mundo em que a gente discute os créditos de carbono, certamente isso contribui com a redução da emissão de CO2 na atmosfera. E com relação à questão econômica, do ponto de vista econômico, o uso de material que seria descartado, cujo valor é praticamente nenhum, tanto que ele é enviado para o lixão, obviamente também oferece oportunidades econômicas para barateamento do produto final. Além do isopor, a tecnologia se presta a recuperar a matéria-prima de vários outros tipos de plástico, normalmente desprezados pela indústria da reciclagem, como, por exemplo, o dos copinhos de água e de café. Nós temos usado esse mesmo tipo de tecnologia para fazer a reciclagem, o reuso do material plástico de uma ampla família de materiais. No caso do isopor,
é uma família muito particular que a gente chama de poliestirenos, que a gente produz copinhos descartáveis, que a gente produz capas de CDs, peças de eletrodomésticos, e também poderíamos usar para outras famílias de materiais, como as resinas acrílicas, que fazem chapas de materiais acrílicos, muito usada na indústria automotiva e na indústria civil. Poderíamos usar para fazer reciclagem também de poliolefinas, de outras famílias de materiais. Então, a tecnologia pode ser usada amplamente, numa cadeia muito mais ampla do que a do isopor. Esse sistema é nacional, está patenteado. Qual é a resolução dele do ponto de vista legal? Essa tecnologia é desenvolvida 100% na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e nós já fizemos o pedido de depósito ao INPI e a gente aguarda a liberação da patente, que pertence à Universidade Federal do Rio de Janeiro. Falta muito ainda no Brasil para que a maior parte do isopor que hoje é descartada como lixo tenha uma destinação inteligente. Mas algumas iniciativas, como você viu hoje no programa, estão seguindo na direção certa. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje, acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima. Para muitos que é lixo, para nós é uma grande fonte de renda, né?